Irmãos, mais uma vez boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, irmãos, a graça de Deus esteja sendo derramada sobre cada vida para ajudar vocês nas suas fraquezas, amém? Deus nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque Ele disse que a graça dEle é o bastante, amém? Então receba essa graça em nome de Jesus. Abram a Bíblia de vocês aí em Tiago, no capítulo 5. Nós vamos falar sobre oração, que é um tema prioritário dentro da igreja. A oração, ela é a nossa cooperação com Deus. Mais do que uma arma espiritual, ela é uma ação. Amém? Tiago 5. Vamos pedir direção a Deus. Senhor nosso Deus, que a palavra seja revelada pelo Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo, ele revela os pensamentos, as intenções de Jesus que estão na palavra. Então que haja revelação para a tua igreja, para mudança e edificação espiritual, Senhor. Nós sejamos fortalecidos na fé, a nossa fé seja mais consistente, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então que a palavra de Deus entre, que a palavra de Deus nos santifique, essa semente riquíssima seja lançada num coração contrito, num coração concentrado no Senhor. As pessoas aqui estão entregues a Ti, meu Deus, de corpo, alma e coração. Pedimos misericórdia para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não a nossa vontade, não a vontade do mundo, mas andemos pelo Espírito e nunca pela carne. Queremos vida, ó Pai, e não morte, porque quem anda pela carne cultiva a morte, quem anda pelo Espírito, a Tua palavra diz que cultiva a vida. Quem anda pela carne, meu Deus, está se destruindo, vai colher corrupção, mas quem anda pelo Espírito, meu Deus, colhe vida eterna. E o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor sabe os pensamentos mais altos a nosso respeito. Não sejam os nossos pensamentos, mas sejam os pensamentos de Deus. Muitas vezes nós queremos insistir nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, mas o Senhor nos conceda um coração novo, um espírito novo, um espírito vivificado pela fé, vivificado pela palavra. Não adianta nós estarmos aqui na igreja e não haver transformação, e não haver mudança. Meu Deus, meu Senhor, o Senhor tem poder de transformar, o Senhor tem poder para santificar, meu Deus, o Senhor tem poder para purificar, retirar de nós tudo aquilo que não te agrada, mudando, nos concedendo conceito novo, conceito espiritual, a ética espiritual, a moral de Deus, a natureza de Deus, porque nós não nascemos assim, meu Deus, nós não nascemos para ter semente do diabo. Nós queremos sim o nascimento do Espírito, nós queremos a santificação, nós queremos a tua imagem e semelhança. Por mais que nós estejamos vivendo fora do teu padrão, Senhor, nós sabemos o quanto é necessária a nossa mudança. Então, meu Pai, nós oramos concentrados, nós oramos pedindo misericórdia, nós oramos para que o teu poder, para que a tua salvação esteja operando em nós, o teu querer e o teu realizar, meu Deus, estejam operando em nós.
Nós te pedimos e te agradecemos. Digam amém. Igreja, olha o que a palavra de Deus diz em Tiago 5, no versículo 13. Está alguém entre vós o quê? Aflito, faça o quê? Ore. Glória a Deus. Por que, pastor, a oração? Nós temos necessidade de orar. Tiago está ensinando a igreja no momento da aflição. Vamos falar da pior parte. Ele diz também que se tiver alegre para louvar, mas o que eu quero falar hoje é sobre a oração. Eu quero que você saiba que nós temos uma força espiritual que vem da parte de Deus. Amém? Nós temos uma graça que vem da parte de Deus. Nós temos uma misericórdia que vem da parte de Deus. Jesus, ele se compadece de nós. Digam amém. Ele se compadece de nós por quê, pastor? Jesus tem pena de nós por quê? Porque ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que nós ficamos doentes, porque o nosso corpo é frágil. O nosso corpo é sujeito às forças do mal. O nosso corpo é imperfeito. Jesus sabe o quanto nós fomos afetados pelo pecado dos nossos pais. Glória a Deus. E somos afetados hoje pelos nossos pecados, porque nós demos continuidade à natureza pecaminosa. Nascemos, fomos concebidos no pecado, herdamos o pecado dos nossos pais. Então ele chama a igreja para orar. Se tiver alguém doente, ore. Quer dizer, todos nós temos necessidade de orar. Por quê, pastor? Porque todos nós temos fraquezas. Digam amém. Você pode orar e Deus ele vai te proporcionar força. A gente tem pouca prática de oração, gente. A gente conhece a palavra e ora pouco. Nós deveríamos orar mais. Nós deveríamos ter grupo de oração aqui na igreja. Glória a Deus. Uma igreja fundamentada, ela ora. Não importa a quantidade de membros. Deus falou que se tiverem 2 pessoas reunidas, já consegue fazer uma frente fortíssima de oração. A oração em concordância, diga glória a Deus. A oração no mesmo propósito. A oração, ela te traz conforto, mas ao mesmo tempo ela te auxilia. A oração, ela te fortalece. Na hora que a pessoa está na aflição, na hora que a pessoa está na angústia, ela pode orar que ela vai receber a providência de Deus. Se estiver bem, pastor, eu estou muito bem, a minha alma está feliz, no meu íntimo, o meu emocional está cheio de graça, eu estou alegre. A Bíblia diz, cante louvores, olha o que ele fala. Está alguém contente? Cante o quê? Cante louvores. Então se aproximem de Deus, principalmente aquelas pessoas que estão com grandes problemas, circunstâncias, irmãos, que precisam ser transformadas, muitas vezes não foram movidas ainda, porque no campo espiritual, o inimigo tem levado vantagem, porque você não tem o quê? Porque você não tem o quê? Porque você não tem orado. A gente se conforma com o sofrimento. Olhe para cá, por favor. A gente se conforma com o sofrimento. A gente se conforma com a miséria. A gente se conforma com a opressão. Problema de um familiar. A questão é uma questão complicada, mas você está o quê?
Você está o quê? Você está calado. Você está com a mãe doente, você está com o pai doente, você está com o filho doente, você está com o filho preso, você está com problema de pecado na sua vida. Você deveria estar o quê? Você deveria estar orando para você se fortalecer espiritualmente. Você deveria estar clamando a Deus, confiando nas promessas de Deus. Aquilo que você tem recebido da mensagem do Espírito Santo tem que ser colocado em oração. Nós precisamos profetizar a palavra. Eu profetizo a palavra dentro do meu quarto, pedindo pela minha vida. Eu profetizo a palavra de Deus pedindo por alguém. Eu profetizo a palavra de Deus em alta voz, evangelizando, fazendo uma oração com imposição de mãos a uma pessoa que está doente, a uma pessoa que está com problema. Por quê, pastor? Porque essa é a nossa forma mais ativa de cooperação. Falando com Deus, falando em nome de Deus. Digam amém. Eu preciso orar, igreja. Você se aproxime de Jesus, se aproxime do mediador que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que eu tenho que orar em nome de Jesus. Ele que te representa diante de Deus. Eu não vou pedir misericórdia, não vou pedir graça a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Eu não vou pedir cura a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Eu não vou pedir para que ninguém interceda por mim no céu, porque só quem está no céu, só quem está diante do trono de Deus, só tem um, que é Jesus Cristo. Você vê pessoas pedindo oração a santos, mas só tem um santo. Só tem um santo, que é Jesus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está dentro de vocês. O intercessor do justo é Jesus. O intercessor do justo não é ninguém. Não é nenhuma pessoa que fez uma boa obra e morreu. Porque isso é muito claro dentro da Bíblia. Nós não queremos combater doutrina de igreja, teologia, explicações teológicas, definições, mas nós temos que proclamar a palavra de quem? De Deus. Só tem um intercessor. A oração, Jesus foi claro, todas as vezes que vocês forem orar, vocês vão orar em meu nome. Nós vamos orar por Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo e Ele está esperando o clamor da igreja. Ele está esperando você colocar a sua petição diante de Deus, em nome dEle. Então, quem tem problema, tem que orar mais. Quem tem batalhas dentro de casa, no trabalho, na vida, seja em qualquer área, precisa orar mais. Por quê, pastor? Porque Deus tem poder para salvar perfeitamente. Jesus tem poder para salvar perfeitamente. Ele tem poder para perdoar pecado. Ele se compadece das nossas fraquezas. A palavra diz que você pode chegar com confiança diante do trono de Deus. Para que igreja, se eu não tenho essa disposição? Eu preciso ficar envolvido em feitiço. Porque a igreja está cheia de magia, de feitiço. Quando coloca você para confiar num amuleto. Se você tem a palavra da fé, se você tem a oração, você confia no amuleto. Você vai lá e joga o sal. Você vai lá e passa a toalhinha no lugar. Mas você tem o poder da oração. Você tem como cooperar com o reino de Deus. Você pode se aproximar com confiança diante do trono da graça, porque tem misericórdia para você. Digam glória a Deus. Tem misericórdia e graça para nós.
É um tempo oportuno, irmão, irmã, que você poderia orar e você está parado. Pastor, eu queria a transformação da minha esposa. Mas eu pergunto, qual o dia que você fez uma oração por ela? Eu queria, pastor, uma transformação do meu filho. A batalha está travada. Mas, irmã, por que você parou de orar? Meu marido, por que você parou de orar? Você deveria apresentar essa questão, essa queixa diante de Deus. Amém? Igual aquela viúva diante do juiz iníquo. A Bíblia diz que aquela senhora, ela não parou de importunar aquele juiz, até que ele julgasse a causa dela. Eu tenho que ter fé na oração. Não existe só quem pode orar a Deus e ter sucesso na oração é o justo. Amém? Quem não é justo precisa de intercessor. Você tem que crer em Deus, se aproximar de Deus crendo que Ele vai te abençoar. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Não é assim que a Bíblia diz? E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, eu vou buscar a Deus e Ele vai me abençoar. Eu vou buscar a Deus em nome de Jesus e Ele vai me abençoar. Eu tenho um grande sumo sacerdote diante de Deus e eu posso falar com Ele. E do trono de Deus vai fluir o amor, do trono de Deus vai fluir socorro, vai fluir misericórdia, vai fluir perdão, vai fluir o poder divino, vai fluir o batismo espiritual, vai fluir o dom espiritual, vai fluir o fruto do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você vai orar, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai orar, você vai receber o amor. Você vai orar, o socorro de Deus vem. Você vai orar, você precisa de um dom espiritual, o Senhor vai te conceder. Senhor, eu preciso de sabedoria. Foi o que Deus falou. Aquele que quer sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Eu estou precisando de sabedoria, eu estou precisando de um conselho. Você entra no seu quarto, fecha a porta e ore. Repetindo, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém alguém contente? Cante o quê? Está alguém entre vós o quê? Doente? Chame-os o quê? Presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do... E a oração da... Presta atenção aqui, a oração da fé salvará. Vai ser qualquer oração que vai salvar? A palavra está dizendo aqui, pastor, então quer dizer que pode orar de qualquer maneira? Não, meu irmão, você tem que orar com fé. Você tem que orar com certeza. Você tem que lançar o clamor sobre Jesus e ter certeza do cuidado dele. Você tem que chegar diante de Deus e dizer, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor vai me recolher nesse momento, porque eu estou desamparado. Digam glória a Deus. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, você pode ter certeza que Ele vai te proteger, que Ele vai te consolar, e no momento oportuno, Ele vai conceder a bênção que você precisa. Digam glória a Deus. Mas é pela oração da fé. Aqui fala da intercessão também, porque você pode procurar o presbítero da igreja. Quem é o presbítero da igreja, pastor? É o obreiro, é o pastor. São as pessoas que estão ungidas a serviço de Deus. São as pessoas que se dispõem dentro da igreja. São as pessoas que estão louvando. São as pessoas que estão dando aula na escola bíblica dominical, são os pastores do altar, são os obreiros. Essas pessoas têm que estar dispostas, porque elas estão na obra. Se elas estão na obra, é porque elas precisam representar bem o dono da obra. E elas vão ter que fazer a obra de Deus com fé.
ungindo em nome do Senhor. Ungindo com azeite. Por que, pastor, com azeite? Porque é uma forma de ponto de contato. Que se você tiver fé, nem precisa de azeite. Nem precisa de azeite. Às vezes eu vou fazer a oração na casa da pessoa, a pessoa, pastor, o senhor trouxe o azeite? Eu falo, irmão, não ando com azeite não, pode sujar minha calça. Eu vou botar o azeite no bolso, entorno o vidro, eu boto dentro do carro, ele derrama, então eu não ando com azeite. Azeite só tem na igreja. Sabe por quê, igreja? Porque eu não preciso do azeite. Eu não preciso do azeite, a unção do Espírito Santo está onde? Está comigo. A unção do Espírito Santo está comigo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos nos desgarrar de qualquer tipo de intermediação. Nós não precisamos de ponto de contato. O nosso ponto de contato é invisível. É uma unção do Espírito Santo. É uma fé na verdade. O que vai salvar é a oração da fé, não é o azeite. Ah, pastor, mas eu gosto que coloque um azeitezinho. Amém. Eu não estou contestando você, não. Você pode até pegar isso aqui e derramar tudo na sua cabeça, não tem problema. Eu vou dizer que fé que você tem. Mas eu estou dizendo que muitas vezes não tem o azeite. No último culto eu fiz questão de dizer, hoje não tem unção com óleo, se vocês se lembram bem. Por quê, pastor? Para que vocês desenvolvam uma fé. Essa fé tem que ser pessoal. Essa fé tem que ser íntima, é você e Deus. Essa confiança, ela independe de ninguém, de nada, não depende de intermédio de nada, não depende de papel, não depende de chave. A igreja hoje, ela tem prendido as pessoas desse jeito, e esse jeito é errado. É muito propósito, e por trás disso vem interesses pessoais. Por trás dessas coisas as pessoas ficam aprisionadas. Mas ele diz aqui claramente, olha, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Digam glória a Deus. Pastor, o que vai levantar? A oração da fé. Essa oração que tem que ser feita com concentração. Olhe para mim, por favor. Essa oração tem que ser feita com concentração. Você tem que estar concentrado no poder desse Senhor, no poder desse Salvador, no poder desse que cura, no poder desse Jeová que cura, desse Jeová que liberta, desse Jeová que salva, desse Jeová que entra com providência, que entra com livramento, esse Jeová que tem anjos ministradores que podem ser enviados no local aonde você precisa. Pastor, eu vou pedir a Deus para enviar anjos ao encontro de uma pessoa que eu gosto muito, que eu estou com mau pressentimento. Você dobra o joelho, Senhor, envia anjos naquele lugar, envia anjos ao encontro do meu filho, do meu parente, e cerque-o e proteja-o e livre-o de todo o mal. Digam glória a Deus. É uma dedicação, igreja. A oração é feita com dedicação. A oração, Efésios diz que nós temos que orar no Espírito. Efésios diz, orem no Espírito, orem em todo tempo, com toda oração e súplica. Supliquem. A oração é uma coisa, a súplica já é um clamor mais específico, mais caloroso. Nós vimos a mulher cananeia fazer isso. Ela suplicou. Primeiro ela disse, Senhor, minha filha está endemoniada, terrivelmente endemoniada. E Jesus fez que não ouviu. Daqui a pouco ela, salva-me, Senhor. Daqui a pouco ela disse, socorre-me, Senhor. Ela foi intensificando, até que ela recebesse uma paz. Tem hora que você tem que perseverar para você superar a agonia. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo no Getsêmani.
Jesus chegou a um ponto de agonia, porque aquela situação estava sufocando-o de tal maneira que a palavra diz que ele começou a suar, e o suor se transformou em quê? Em gotas de sangue. Ele suou sangue, na verdade. Na verdade, Jesus suou sangue. No suor dele foi sangue. Mas por quê, pastor? A intensidade da batalha. O problema é tão constrangedor. O problema é tão opressor que vai depender de uma oração muito mais concentrada. Não vai ser uma simples oração que vai te conceder um alívio, um conforto, um consolo, uma libertação. Por isso que você tem que orar profundamente no Espírito, perseverando. Por isso que a palavra diz a oração da fé. Por que a oração da fé, pastor? Porque essa oração, ela é com perseverança. Essa oração, ela é acreditando na palavra de Deus, acreditando em Deus, no que Ele é, Salvador, Deus que cura, perdoa pecados. Aqueles nomes que eu disse aqui no último culto. Jeová Jirê, Jeová Sabaó, amém? Vocês têm que orar no Espírito, vocês têm que orar com concentração. Eu peço a vocês, quando vocês chegarem na igreja, se concentrem, evitem se distrair, evitem brincar na hora do culto. Entrem na igreja, abram a Bíblia, ou feche os olhos, não começou o culto ainda não. Ao invés de você ficar com conversa para te levar a uma distração, a uma desconcentração, você chega na igreja, senta no seu lugar e já entra no Espírito. Antes do pastor começar o culto, você está ali sentadinho, esperando, pedindo a Deus para dar direção, pedindo a Deus para enviar os anjos dele para abençoar. Diga glória a Deus. Que todo o poder espiritual do céu, toda a graça de Deus seja derramada no nosso culto. Isso é o que, pastor? Concentração. Orar, irmãos, é uma parte do conflito. Orar não é uma arma, não, é uma parte do conflito. Na hora da oração nós estamos guerreando, nós estamos cooperando com Deus, é uma cooperação com o próprio Deus. Porque Deus, Ele quer que você ore, por quê? Porque a oração, ela é uma atitude de fé, é um ato de fé, é um ato de submissão, é a hora que eu estou me entregando ao Senhor. Se entreguem ao Senhor, digam glória a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja. Ou seja, busque a tua cura. Vamos unir as nossas forças. Eu vou pedir ao pastor para orar por mim, porque eu creio que 2 é melhor do que 1. Pastor, eu vou chamar uma pessoa de oração para me fortalecer e unir força comigo. Que todos se aproximem nessa condição. Ah, mas eu estou fraca. Não tem problema. Vamos interceder por você. Mas que você desenvolva fé, que você cresça na sua fé, para você sempre unir força. Buscar força é bíblico, pastor? É. Busque força. Busquem forças uns nos outros. E toda a igreja unida busca força em quem? Em Jesus, amém? Mas que você desenvolva também uma força. Entre com o seu clamor, faça a sua petição conhecida diante de Deus, como disse Paulo aos Filipenses. Ore contra a preocupação. Confie na fidelidade do Senhor. E a paz de Deus vai encher vocês. Diga glória a Deus. A preocupação, ela vai embora, igreja. É muito bom quando a gente consegue esse estágio de consolação, de paz, que vem primeiro até do que a nossa vitória.
Às vezes a resposta não vem, o resultado que eu preciso não vem, mas eu consigo receber descanso. Por isso que o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ali é um exemplo fortíssimo de uma pessoa que confiou em Deus, de uma pessoa que se aproximava de Deus, sabendo que Ele iria livrar, sabendo que Ele iria abençoar, sabendo que Ele iria salvar. Diga glória a Deus. E é dessa forma que vocês têm que se aproximar de Deus. Olha o que a Bíblia diz: a oração da fé, versículo 15, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Então eu oro pela libertação do corpo, mas também pela libertação da alma. Eu oro pela paz interior e eu oro pela libertação física. Uma doença física e uma doença espiritual. Deus tem poder para as duas coisas. Deus tem poder para perdoar pecado. Deus tem poder para sarar as suas feridas, livrar você das doenças. Mas você tem que fazer a oração da fé. Você tem que ser inabalável, você tem que ser fiel, você tem que fixar sua mente no Senhor, você tem que confiar e esperar. Pastor, eu creio na palavra de Deus. Digam amém. Você tem que agir. Você precisa orar para superar a sua crise. Tem gente que está parado. A igreja não serve para nada. A igreja só serve para me dar um envelope. A igreja só serve para tomar meu dinheiro. A igreja só serve para que eu seja manipulado para ajudar em construção de templo. Mas a igreja não me ensina a orar. A igreja não me ensina a orar com fé. E é isso que Jesus está ensinando aqui nessa noite. Uma igreja ativa, uma igreja que coopere com Deus, uma igreja que entra em confronto com o reino espiritual da maldade. Porque está havendo muita opressão, igreja. Mas Deus levantou homens consagrados. Porque muitas vezes você não tem essa independência. Eu não faço questão que vocês vivam na minha dependência. Pelo contrário, eu quero que vocês sejam independentes e vocês preguem essa independência e vocês tenham disposição para fazer orações pelas suas próprias vidas e orem pelas pessoas. Não, qualquer coisa vocês falem comigo, porque Deus me deu poder para te abençoar. Eu ouvia isso quando eu era membro da igreja. Eu tenho a unção, o pastor batia no peito, eu tenho a unção da prosperidade. Aí você ia olhar, não tinha nem onde cair morto. O cartão de crédito dele estava devendo, no aluguel dele atrasado, o carro dele todo fulminado, e ele dizia que ele tinha a unção da prosperidade. Tudo o quê? Conversa o quê? Conversa fiada. Vocês estão entendendo, amém? Eu não quero saber, A unção, ele disse aqui, chama o presbítero da igreja. E o presbítero da igreja vai orar sobre você. Mas está falando de cura. Está falando de te salvar de uma doença. Está falando de perdoar pecado. Isso é obra de quem? É obra de quem? É obra de Deus. Digam amém. A obra de Deus. Se eu creio que Deus faz, eu posso orar. Eu posso orar porque eu tenho fé. A ordenação, ela não vem de uma imposição de mãos, de uma pessoa que se diz superior. A ordenação, ela vem do Espírito Santo, através da sua fé. Você é batizado a partir do momento que você crê na mensagem.
Você é batizado a partir do momento que você recebe a mensagem da salvação. Que você recebe a mensagem de que Jesus Cristo cura, de que Jesus Cristo perdoa pecado, de que Jesus Cristo tem poder para expulsar demônio, para te libertar. Você passa a ter fé. E quem tem fé pode fazer a oração da fé. Só pode fazer a oração da fé quem tem o quê? Quem tem fé. Então, se você não tem fé, realmente não ore. Se você não acredita que você pode curar, não ore, que você pode piorar a pessoa. Se ela não tem fé e vai buscar oração com uma pessoa que não tem fé, a tendência é o quê? Piorar. A tendência é dar vantagem ao diabo. Ele já está oprimindo a pessoa com a doença. E essa pessoa vai procurar uma pessoa que não tem o quê? Que não tem fé. Você não tem fé, vai orar. Vão os dois arrumar problema. Glória a Deus. Mas eu fico triste quando eu vejo um membro da igreja aqui com medo de orar. Principalmente os mais antigos aqui, os que estão comigo há muito tempo. Já era tempo de você ter uma posição firme. Já era tempo de você ter essa concentração. Saber ter essa fé inabalável na fidelidade de Deus. Pastor, Deus está comigo. Amém? Foi como ele disse a Moisés, o sinal, Moisés, é esse, que eu serei contigo. Você vai a Faraó, mas tem um sinal, o sinal é a minha presença. Você não vai ver, mas você tem que crer. Eu serei contigo, e eu sou fiel, porque eu falo e cumpro. Nós temos que fixar nossa mente no Senhor, nós temos que confiar. Ah, pastor, eu não estou vendo. Confia, irmão, porque foi Deus que mandou. Vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e contra todo o poder do inimigo, e dano nenhum lhe será causado. Imporão as mãos nos enfermos, e ser-lhe-ão o quê? Curados. Em meu nome expulsarão os demônios. Os sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, os que têm fé vão ver o resultado. Por isso que a palavra fala da oração da fé. A fé é o que, pastor? Entrega de vida, entrega de mente, entrega de pensamento. Eu creio profundamente em Deus. Então não tem diabo, nem ninguém que possa me derrotar. Pode fazer a macumba que for. Pode me espraguejar. Porque eu sei que o meu Deus, Ele me livra. Eu sei que o meu Deus, Ele entra com providência. Eu sei que o meu Deus, Ele me protege. Você vai ficar com medo? Ah, pastor, macumba. Pó vermelho, pó branco, não sei o quê, nome na casca do ovo. Foi igual a irmã, pastor, quando eu vi meu nome no ovo do pombo. Eu falei, oh meu Deus, logo no ovo do pombo, um ovo tão pequeno. Como é que escreveu o nome no ovo do pombo? Era melhor escrever no ovo de peru, porque aí eu escrevi em letra maiúscula. Amém? Escreveu o nome no ovo do pombo. Glória a Deus. Mas a pessoa é crente, mas ela se impressiona. Por quê, pastor? Porque ela não confia em quem? Ela não confia em Deus. Supersticioso demais dentro da igreja. Aí você vê uma porção de gente envolvida em encantamento dentro da igreja. Você vê uma porção de gente manifestando nesse tipo de igreja. Porque fala, fizeram uma macumba, Deus me mostrou a visão, seu nome estava dentro de uma sepultura, eu tive um sonho. Aí daqui a pouco a igreja toda manifesta. Mas por quê? Porque o próprio pastor é endemoniado. Irmão, seu nome Deus me mostrou nessa madrugada. Eu não entendia. Aí ele fecha o olho, eu não entendia. Aí você fica, não entendi o quê, pastor? Não, eu não entendi. Eu vi uma cabeça de uma caveira. Eu vi uma cabeça de uma caveira. Aí eu vi seu nome na careca da caveira. Aí eu falei, puxa, meu Deus do céu.
Seu nome estava na perna do defunto. Escrito na perna do defunto. Eu vi o defunto com a perna amarrada. Aí fica todo mundo envolvido nessa superstição, nessa idiotice. Isso tudo você já deveria ter superado, mas você está envolvido com feitiçaria, com macumbaria. Você não crê na soberania de Deus. Você já era para estar por cima, já era para você estar exaltando o nome poderoso de Jesus. Você ainda está com a pombagira, com Zé Pilintra, com não sei mais o quê, Eu pergunto, e a oração da fé, irmão? E o poder de Jesus Cristo? Vale de quê? Sabe por que isso, irmãos? Porque as igrejas não pregam o poder de Jesus. Porque a igreja não exaltam o nome do Senhor, como eu expliquei aqui no último culto. O nome de Jesus é conhecido pelas obras dele, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele ainda vai fazer. Pastor, levou sobre si as nossas dores, as maldições. As maldições ele levou sobre si. Aí você tem medo da maldição que sai da boca de uma pessoa. Me disseram, a missionária me revelou. Quando eu saí daqui no último culto, ligou uma mulher querendo saber se eu acreditava em revelação. Eu falei, não acredito não. Não? Mas não tem mais profeta não? Eu falei, não, irmã, tem mais não. Profeta desse aí que a senhora quer, não tem mais não. Profeta hoje é o que prega o evangelho. Hoje o profeta tem uma mensagem dada por Jesus Cristo. Ele não pode inventar mais nada. Ele não pode adivinhar mais nada. Ele adivinhava antes. A inspiração da adivinhação era antes. Hoje não. Hoje nós temos o evangelho. Todos os problemas têm uma mensagem de Deus dentro da Bíblia para você direcionar. Se é casamento, se é saúde, se é finança, tudo tem uma mensagem de Deus para te dar direção. Ah, então quer dizer que não tem mais profeta, não? Eu falei, não, desse tipo que a senhora está querendo, não tem, não. A senhora quer se excitar com adivinhações. Deus abomina adivinhações, Deus abomina prognósticos. Quem gosta de prognóstico é cartomante, jogador de búzios, pessoas que mexem com o horóscopo, é signo do zodíaco, né? Mas eu não mexo com isso, não gosto disso, para mim isso é coisa do diabo. Amém, igreja? Pastor, o que é isso? Crer na palavra de quem? Crer somente no poder, na soberania do Senhor, o Senhor dos exércitos, a nossa comunhão com Jesus Cristo. Deus, ele vai conservar em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Se a sua mente estiver firme em Deus, se você confia em Deus, o Senhor será rocha eterna para você. Isso é bíblico. Isaías 26, abre aí Isaías 26, vamos lá, para a gente encerrar e a gente orar. Isaías 26. Quem achou, diga amém. Isaías 26, amém? Olha o que a Bíblia diz no versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está o quê? Firme em ti, porque ele confia em... Ou seja, vai haver paz porque a mente está em quem? Olhe para cá, igreja. Vai haver paz porque a mente está firme em quem? Em Deus. Porque você está confiando em quem? Em Deus. Olha a profecia, hein? Isaías, 700 anos antes de Jesus, hein? Olha que sabedoria espiritual que veio antes de Jesus Cristo. Eu consigo tirar muita coisa do Velho Testamento, mas eu tenho que conhecer o propósito, para não cair no erro, para não cair na servidão da lei. Amém? Repetindo, tu conservarás em paz. Quem que vai conservar? Quem vai conservar você em paz? Deus. Amém?
tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, o quê? Perpetuamente é sem interromper. Glória a Deus. Essa confiança, ela não pode vacilar. Você não pode um dia estar confiando e outro dia não estar confiando. Pastor, hoje está bravo, a prova hoje está travada, a prova está grande, mas a minha confiança continua firme, a minha mente continua firme. Mas quando você está com a mente fraca, aí vem Zé Pilintra, Pombagira, Maria Mulambo, não sei mais o que. Amém? Vovó Cambira. Vem tudo isso que eu ouço o pessoal falar aí. É Cambina? É Cambina? Você conhece ela? Ah, você já ouviu falar. É Cambina. Amém? Eu pensei que foi o senhor Arimaldo que falou aqui, mas não é não. Ele falou, é Cambina. Amém? Exalta o nome desses demônios que já foram vencidos por Jesus Cristo na cruz, porque Jesus, a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Qualquer nome que inventarem, Jesus está acima desse nome. Então, por que eu vou acreditar num demônio? Por que eu vou acreditar que um espírito maligno, por mais que ele esteja me atormentando, ele vai me vencer? Por mais que ele tenha recebido uma oferenda, ele vai me vencer. Vai depender da sua mente firme em quem? Em Deus. Quando fala mente firme em Deus, igreja, tem que ter uma base o quê? Na palavra. Uma pessoa não pode ter mente firme em Deus se não tem convicções formadas pela palavra. Por isso que vocês têm que aprender o Evangelho. Por isso que vocês têm que pedir a revelação do Espírito Santo. Porque eu não tenho como fazer uma oração vitoriosa, que me traga conforto, que me traga segurança, que me traga graça, que desperte misericórdia, se eu não confessar a palavra de Deus. Oração da fé. Guardem isso. Pastor, quando eu for fazer minha oração, eu tenho que primeiro me concentrar, para que eu faça a oração da fé. A mente firme em Deus. Mas aí você vai na igreja, prega mais demônio do que a palavra. Você vai na igreja, prega mais magia e encantamento do que a palavra. É isso que descontrola, isso abre uma brecha para o inimigo. Vocês têm que confiar em quem, pastor? Vocês têm que confiar em Deus. Amém? Vocês têm que confiar em Deus. Os olhos têm que estar firmes no Senhor. Pastor, eu vou ficar firme no Senhor. Aí ele diz assim, olha, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha, o quê? Eterna. O Senhor é uma firmeza inabalável. O Senhor é uma rocha que jamais se moverá. Quando fala de rocha, se fala de poder. É igual monte. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Por que, pastor, que rocha, monte? Porque o monte, você olha para ele, você vê a grandeza dele, você vê o poder dele, é inabalável. Nada tira o monte do lugar. Amém? Nada tira o monte do lugar, pode vir vento, água, o que for, o monte continua no lugar. Só que Deus, ele é rocha eterna. É muito mais do que monte. É uma expressão do poder supremo de Deus. É a expressão do poder invencível de Deus. E é esse Deus que cobre você. É esse Deus que te abençoa. Aí ele diz assim, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. Diga glória a Deus. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou confiar em Deus,
Vou confiar com uma mente firme. Eu vou ficar com a minha mente firme na palavra, com a minha mente firme na obra de Deus, com a minha mente firme no propósito de Deus, na salvação que Deus é, na libertação que Deus é, no livramento que Ele é, no suprimento de necessidade que Ele é. Eu vou manter a minha mente firme no Senhor. Fecha a Bíblia.